Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as técnicas de validação de requisitos. A gente estudou nas últimas aulas, o que é a validação de requisitos, a importância, e estudamos também já algumas diretrizes e princípios. E nessa aula a gente vai estudar técnicas para efetuar de fato essa validação. A gente tem diversas técnicas para empregar a validação de requisitos. Tá? A gente vai estudar aqui no nosso curso as principais, que são parecer de especialista ou commenting, inspeção, walkthrough, leitura baseada em perspectiva, validação por protótipos e utilização de checklists. Tá? Então, o que é o parecer de especialistas ou commenting? É uma técnica que consiste na avaliação por um profissional com conhecimento no assunto, o qual está embasado aquele requisito. Então, você é um profissional daquele ambiente, um profissional que tem conhecimento, está imerso naquele ambiente sobre o qual o requisito foi escrito. Então, a gente sabe que no desenvolvimento de software, a gente vai até um outro ambiente, a gente vai construir um software que está numa outra realidade, num outro modelo de negócio, e o especialista é justamente o profissional que está imerso naquele ambiente, que tem conhecimento profundo naquele assunto, naquele modelo. E essa pessoa vai então revisar o requisito com o objetivo de detectar problemas nesse requisito, ambiguidade, incoerência, erro, coisa faltando, enfim, tudo isso. Então ela vai objetivar encontrar esses erros e vai documentar esses erros. Então ela vai documentar, isso aqui há falta dessa informação, existe esse problema no requisito, tem esse outro. Então essa é que é a ideia. E é importante lembrar que o revisor não deve ser o autor do requisito, tá galera? Então mais uma vez, a gente já viu esse problema na aula passada, quem escreveu o requisito não pode ser quem vai validar, quem vai revisar o requisito. Tá? Mesmo que ele seja um especialista no assunto, que ele conheça muito bem aquele ambiente, a gente precisa escolher outra pessoa. Tá? Porque se for o autor, muito provavelmente ele vai deixar vários erros passar, porque ele que escreveu aquilo, então mesmo que tenha alguma coisa confusa, alguma coisa faltando, como foi ele que escreveu, ele vai entender. O próprio pensamento dele vai completar as informações que estiverem faltando. Uma coisa que estiver meio incompreensível, ele vai já ler, mas isso aqui eu quis dizer isso aqui. Só que, aos olhos de outra pessoa, esses erros vão aparecer, porque não foi a outra pessoa que escreveu. Então, por isso que o autor não pode ser o revisor, aquele que vai validar o requisito, tá? Mesmo que ele tenha o conhecimento no assunto. A próxima técnica é a inspeção. Tá? Uma inspeção ela é um método sistemático, um método aí regrado, que vai ser usado para detectar erros em artefatos de desenvolvimento. E aí a gente aplica um processo rigoroso. Tá? E quais são as etapas desse processo de inspeção? Planejamento, visão geral, detecção de falhas e coleta de falhas. O planejamento é a etapa onde são definidos os objetivos da inspeção. O que eu quero fazer com essa inspeção? O que eu estou querendo encontrar, gerar no final dessa inspeção? O que eu quero detectar? Enfim, especificar esse tipo de coisa.
Também são definidos quais os requisitos que vão ser inspecionados. Então, a gente separa um grupo de requisitos. Nessa inspeção, a gente vai inspecionar esse e esse requisito. Então, esses são os caras que vão passar pela inspeção. Quais vão ser os participantes da inspeção? Quem que vai participar do processo de inspeção? Essa pessoa e essa pessoa vão fazer a inspeção. Aí, quais os papéis de cada uma? Essa vai fazer isso, essa vai fazer aquilo e aquela fará aquilo outro. Então, qual é o papel de cada uma nesse processo de inspeção? Uma vai documentar, uma vai detectar, enfim, o que cada uma vai fazer. Ou essa aqui cuida desse grupo de requisitos, aquela daquele outro, enfim. O passo visão geral, é a etapa onde são explicados todos os requisitos que vão ser inspecionados. Então, há essa explicação, todos esses requisitos que vão passar pela inspeção, eles são explicados para a equipe de inspeção, a fim de que todos que estão ali na equipe de inspeção entendam do que se trata. Até mesmo porque, para identificar se uma coisa está certa ou errada, se tem algum problema, incompletude, eles precisam entender do que se trata. Então, tem que haver aí uma explicação do que são cada um daqueles requisitos. E, se necessário, pelos próprios stakeholders ou pelos envolvidos aí no assunto. E a etapa seguinte é a detecção de falhas. A detecção de falhas é a etapa onde de fato os requisitos começam a ser ali analisados, inspecionados, com o intuito de que sejam encontradas as falhas que estão neles. A inspeção ela pode ser individual, onde cada inspetor, cada membro lá da equipe, avalia um grupo de requisitos. Então, a gente divide um grupo de requisitos para cada inspetor, ele vai fazer a avaliação dele. Ou pode ser em equipe, onde mais de um membro avalia cada requisito. Então, a gente pode dizer, 2 membros vão avaliar esse requisito, 2 vão avaliar esse, 3 vão avaliar esse, que é mais complexo. Enfim, aí a dinâmica é decidida conforme o caso. Mas a ideia é essa. A inspeção individual, ela permite uma análise mais rápida e mais focada dos requisitos. Por quê? Por que é mais rápido? Se você divide um requisito lá, um grupo de requisitos para cada um vai analisar um requisito, uma vez analisado e inspecionado, já tem o resultado final, resolveu. Então, você tem aí essa situação, onde você tem um foco, tem uma pessoa só trabalhando naquilo ali, a demanda dela, ela vai analisar, vai sentar, se debruçar sobre aquilo ali, analisar tal, e gerar os resultados ali, identificar as falhas que tem ali, documentar essas falhas, enfim. Já na inspeção em equipe, esse tipo de inspeção é uma inspeção que permite a comunicação entre membros daquela equipe e, naturalmente, esse debate de mais de um ponto de vista. Então, você tem mais de um ponto de vista olhando para aquele requisito. Então, isso permite que você consiga encontrar mais falhas que na inspeção individual. Porque você tem mais de uma cabeça ali olhando. Então, se uma deixar passar, a outra pesca. Então, essa que é a ideia. Quando você tem uma análise em equipe, você tem a vantagem de conseguir detecção de mais falhas. Então, você deixa menos erros passarem. Só que, naturalmente, ela é mais demorada e custa mais, consequentemente. Por quê? 2 estão analisando, aí um acha uma coisa, outro acha outra, eles vão conversar, então tem esse tempo de conversa, às vezes perde-se um pouco o foco, tem que se voltar, e aí leva-se mais tempo, então assim, custa-se
né, mais tempo, demora-se mais. Enquanto no individual não, você está ali focado, você sozinho, não tem ninguém ali te atrapalhando, você já está ali cuidando da sua demanda. Em equipe não, né, tem essa conversa que ocorre naturalmente, pode acontecer uma conversa paralela também, isso é natural quando se está trabalhando em equipe, por isso demora mais. Só que existe a vantagem de você conseguir detectar mais falhas. Então, essa é a grande vantagem da inspeção em equipe. Vale lembrar que em ambas as inspeções, todas as falhas elas devem ser aí anotadas. Tá? Você tem que identificar e anotar, não pode ficar na sua cabeça, porque essa falha, porque depois na hora de lembrar você pode esquecer alguma. Então é importante que você registre, né, todas as falhas que você encontrou. Depois vem a etapa de coleta de falhas. Nessa etapa, as falhas identificadas elas são todas reunidas, né, você pega todas elas, agrupa, né, separa cada uma em grupos e elas são então documentadas. Então você sai de uma simples anotação para uma documentação daquela falha. Então nessa fase a gente detecta, né, as falhas que foram identificadas repetidamente, por exemplo. Às vezes 2 revisores lá identificaram a mesma falha, ou a mesma falha está sendo indicada em mais de um requisito. Então, você, através, né, dessa análise das falhas em conjunto, você detecta esse tipo de coisa. Falhas que foram identificadas, né, de forma duplicada, falhas que não são de fato erros. Às vezes o revisor identificou como falha, mas na hora que você foi analisar lá, né, junto com o todo, te permite essa interpretação de verificar, não, realmente isso aqui não era um erro, eu achei que era, mas não é. É assim mesmo que funciona. Então isso aqui não é uma falha de fato. Por isso que é sempre muito importante essa etapa de análise, né, que aí você consegue eliminar aí esses falsos positivos, eliminar falhas que foram registradas, né, 2 ou mais vezes, enfim, e ficar aí só com o que realmente interessa. E finalmente, as falhas são documentadas, tá? Você documenta aonde que aquela falha está acontecendo, em que local do requisito, né, do documento, se for o caso, e você vai dizer quais são as medidas corretivas, né, o que tem que ser feito para fazer a correção daquele erro. Então você escreve ali também, para que seja corrigido o problema, deve-se fazer isso, ou deve-se levantar mais informações para preencher, né, essa lacuna que existe. Enfim, você vai então fazer a sua prescrição indicando o que é necessário ser feito para a correção daquela falha. Isso você vai fazer para cada falha, né? Essa é a ideia da fase de coleta de falhas. Tá? É importante que na hora de escolher o pessoal para compor a equipe de inspeção, né, a gente tem aí alguns papéis atribuídos a membros da equipe. Tá? Então, alguns papéis eles têm que ser assumidos pelo pessoal da equipe. Tá? Então, tem que existir um organizador. O organizador é o membro responsável por planejar e supervisionar a inspeção. Então, ele vai cuidar do planejamento e vai estar ali sempre supervisionando, verificando o andar da inspeção. A gente precisa também de um moderador. O moderador ele atua como um coordenador ali da equipe. Ele assegura que esse processo de inspeção está sendo seguido à risca, todas essas etapas que eu já mencionei para vocês. Tudo isso está sendo seguido, está sendo obedecido, a coisa está funcionando do jeito que é para ser. Então, essa é a ideia, né, do moderador. E, naturalmente, a gente precisa escolher um moderador que seja neutro, tá? Porque ele pode ter que mediar, né, lidar aí com divergência de opiniões entre autores e inspetores. Então, pode surgir um conflito ali
entre quem escreveu o requisito, né, quem especificou o requisito e quem está revisando. O cara, não, isso aqui está incompleto, eu detectei aqui o que está incompleto. Aí o autor, está incompleto nada. É você que não está entendendo nada direito, isso aqui está certinho, eu escrevi certinho, está muito claro isso, como é que você não está vendo? Então surge aí um conflito entre o autor e o inspetor. E aí o moderador é o responsável por resolver esses conflitos. Aí se o moderador for amigo de um ou de outro, por exemplo, né, já perde essa neutralidade. Né, ele vai passar a apoiar, né, o cara que ele tem mais proximidade. E aí tem um problema, porque se ele apoiar quem está errado na história, o requisito vai errado. E aí lá na frente a gente já sabe as consequências de quando um requisito vai errado. Então, o moderador ele deve ser neutro na história. O próximo é o autor. Tá? O autor, né, os autores, são quem criam os requisitos. Então, é intuitivo, né? Quem criou, quem especificou os requisitos também devem fazer parte aí dessa equipe. E eles devem, né, explicar, lá na etapa de visão geral, né, que eu mencionei com vocês aí, para vocês, eles vão explicar, né, os requisitos que eles criaram, né, vão detalhar aí, tirar dúvidas que a equipe de inspeção tenha. Então, ele que vai apresentar tudo isso para a equipe de inspeção. Então, os autores é que cumprem o papel, né, lá na etapa de visão geral, de fazer aí essa apresentação e explicação dos requisitos. Tá? E ele é o responsável também pela correção dos erros. Tá? Então, na verdade, quem vai corrigir os erros no requisito são os autores. Porque ele já escreveu o requisito, ele está familiarizado ali com o que ele escreveu, ele já entende, né, mais aquilo ali, então ninguém melhor para fazer as correções. Então a ideia é que a equipe, né, os inspetores, eles vão apontar aonde estão os erros e quais as medidas corretivas, né, o que tem que ser feito para corrigir. E o autor, então, vai, ao fim do processo, né, quando todos os erros já estiverem ali detectados, documentados, esse autor vai pegar essa documentação de erros e vai fazer as correções nos requisitos. A gente tem o papel do leitor, então a gente tem que ter leitores, né? E o que o leitor faz? Ele é quem apresenta sucessivamente os requisitos a serem inspecionados e vai orientar os inspetores. Então é ele, na verdade, que vai, vamos por assim dizer, distribuir, né, a carga de trabalho, vamos supor, ele vai distribuir aí os requisitos a serem inspecionados. Então ele apresenta, agora a gente vai inspecionar esse requisito. Ou esse grupo aqui de inspetores vai inspecionar esse requisito. Então ele é meio que faz essa parte. Ele orienta também, ó, gente, vamos começar por esse aqui, que é o que a gente está precisando, mais agora. Ele vai dando as orientações, né? Depois a gente segue esse aqui, depois a gente tem que ter atenção, né, com esse detalhe. Então, assim, ele também faz essa orientação aí dos inspetores. A gente tem também os inspetores, né? Os inspetores são os responsáveis pela avaliação e detecção das falhas no requisito. Então, o inspetor, na verdade, é ele quem vai ali se debruçar sobre o requisito e vai detectar e registrar ali os erros. Né? E ele também vai comunicar à equipe as falhas que ele encontrou. Então, ele vai fazer essa detecção, registro e vai comunicar à equipe, ó, nesse requisito a gente tem esse problema. Então, ele também faz essa comunicação, ele transmite, até mesmo porque isso ajuda, de repente, a evitar erro duplicado, né? Dois inspetores sinalizarem o mesmo erro, porque ele já encontrou esse erro, não preciso mencionar de novo. Então, assim,
já mantém a equipe aí mais entrosada. E finalmente a gente tem o secretário. O secretário é quem redige a ata dessa sessão de inspeção. Então esse expediente de trabalho de inspeção é chamado aí formalmente, né, pela sessão de inspeção, e ele vai então registrar em ata, né, vai anexar em ata os resultados daquela sessão de inspeção. Então tudo que foi encontrado ali pelos inspetores, todos os erros encontrados, tudo aquilo vai ser registrado ali, e é o secretário que vai então fazer esse registro final, né, da ata daquela sessão, daquele expediente ali de trabalho de inspeção. Beleza, galera? Então a gente vê que é um processo realmente bem mais formal, né? A gente tem aí toda uma regra, né, que a gente tem que seguir, etapas, tudo direitinho. Então, assim, essa é que é a ideia. E né, uma coisa que demanda também uma organização maior, a gente tem um tempo maior, né, que se leva também para cumprir aí formalmente essas etapas. Então, assim, é uma técnica mais rigorosa, mais custosa, né, e a gente tem que identificar as situações em que a gente quer aplicá-la. A próxima técnica é o walkthrough. Ele é um método menos rigoroso, tá, e sistemático que uma inspeção, então ele é bem menos rigoroso. Nele, a identificação das falhas é feita por meio de um processo compartilhado. Tá? Então, os autores, né, quem escreveu os requisitos, quem especificou, vão apresentar os requisitos para todos os participantes que começam a inspecioná-los sob a supervisão de um moderador. Então, o próprio autor já vai lá, apresenta, né, e naquele momento os participantes já começam a inspecionar os requisitos, né, sob a orientação ali do moderador. E aí, durante essa sessão, né, os participantes eles discutem os requisitos passo a passo, né, então eles vão pegando o requisito passo a passo ali, vou agora olhar para isso aqui, vou olhar para isso aqui, e eles vão então chegando aí a essas conclusões, eles vão discutindo, debatendo, né, cada um dos passos do requisito, e vão depois apresentar as suas conclusões que vão ser registradas pelo secretário. Tá? Então a gente tem aí alguns papéis que a gente viu lá na inspeção, só que aqui a coisa é bem mais, né, livre, é bem menos rigorosa, né? Há uma apresentação, depois da apresentação, né, há um processo livre aí onde os inspetores vão ali verificando os passos, discutindo ao mesmo tempo, né, com a situação. Lógico que existe aí uma coordenação feita pelo moderador nesse caso, né, que para sempre direcionar o trabalho, mas é uma coisa bem mais livre. E depois de discutir, né, cada um vai encontrar aí suas falhas, discutem essas falhas também, e depois no final eles registram as conclusões, né? A gente chegou à conclusão que esse requisito tem esse problema, e aí o secretário vai então registrar isso, né? Não precisa ser numa ata, né, uma coisa formal, ele faz um registro mais informal de tudo, né, desde que esteja bem documentadinho, certinho, e está fechado aí, né, esse processo de inspeção. Então esse é o walkthrough. A gente tem também a leitura baseada em perspectiva, tá, pessoal? Não confundam com a leitura baseada em perspectiva, que é uma técnica de elicitação, que a gente estudou aí em aulas anteriores. Aqui, porque leitura baseada em perspectiva é uma coisa, né, geral, porque a gente está mexendo aí com diferentes perspectivas, então a gente tem diferentes perspectivas fazendo uma leitura, né? Então a gente usa esse conceito aí para mais de uma coisa, e aqui não é uma técnica de licitação, e sim uma técnica de inspeção, de validação, tá? Então, na leitura baseada em perspectiva, a validação do requisito é feita por diferentes pontos de vista. Então,
Ela pode ser uma técnica de validação independente, tá, pessoal? Você pode usar a leitura em perspectiva sozinha, isso é possível, mas geralmente não é isso que é feito, tá? Geralmente a gente usa outras técnicas de validação em conjunto com a leitura baseada em perspectiva. Tá? Então, para que a gente tenha aí mais acurácia nos resultados, né? Para isso que nós utilizamos. As perspectivas elas podem ser, né, as mais diversas possíveis. Né? Então a gente pode ter perspectivas quanto ao público que vai usar aquele requisito, né, que vai interagir com aquele requisito, né, como perspectiva do usuário ou do cliente, né, que são aí membros que fazem parte do público que vai usar, né, aquele requisito quando ele estiver implementado. Os usuários ou clientes, eles podem verificar se os requisitos descrevem as funcionalidades que eles desejam. Então, eles vão olhar os requisitos e eles vão dizer, né, se realmente aquilo ali está de acordo com o que eles desejam, o que eles precisam, com a necessidade deles. Perspectiva do arquiteto de software. O cara também está ali dentro do público que interage com aquele software, né, com aquele requisito. Então, ele vai ter que projetar o software. Então, ele tem a perspectiva, o ponto de vista dele também. Então, os arquitetos de software eles vão verificar se os requisitos têm todas as informações necessárias para realizar o projeto arquitetônico do software. Porque para tomar as decisões de projeto, né, para escolher a arquitetura que vai ser usada, tudo isso, gente, depende de ter informações que embasem essas escolhas. Eu não vou escolher do nada assim uma técnica, eu acho essa legal escolher. Não, existe uma série de informações que vão, né, me fazer optar por uma coisa ou outra. Eu vou escolher essa arquitetura porque vai cair muito bem nesse caso específico, porque a gente tem isso, isso e isso acontecendo. Então, esse padrão já ajuda muito nesse aspecto. Então, assim, tem essas informações que tem que existir. E o arquiteto ele vai justamente na perspectiva dele validar se essas informações estão ali, se elas estão completas, se elas são suficientes. Então, ele pode fornecer esse feedback. A gente pode ter a perspectiva do testador. O testador vai verificar se os requisitos têm todas as informações necessárias para que sejam gerados casos de teste, né, a partir daquele requisito. Então, será que todas as informações aqui sobre o funcionamento disso aqui, qual é a resposta que o sistema deve mandar? Porque eu fiz um processo e eu espero uma resposta do sistema. Se eu não tenho essa informação no requisito, como é que eu vou criar um caso de teste que verifica se o sistema está respondendo corretamente? Ou se essa informação está incompleta? Eu não sei qual a resposta que o sistema vai dar para aquela ação do usuário. Como é que então eu vou escrever um caso de teste baseado naquele requisito? O sistema tem que fazer isso aqui, mas eu não sei o que o sistema tem que fazer. Então não tem como criar um caso de teste. Então o testador ele pode, nesse caso, já pescar esse erro. Está faltando informação aqui. Ou a informação está confusa, não dá para entender o que o sistema faz de fato. Isso aqui tem que ser melhorado. Então ele dá o feedback dele. Então a gente pode ter também perspectivas agora com relação aos aspectos da validação. Lembra que a gente estudou os aspectos da validação, né, nas aulas passadas? O que acontece? A gente até agora, né, viu perspectivas de profissionais. Agora a gente pode ter perspectivas de aspectos. Lembra que a gente viu lá o aspecto de conteúdo, documentação e acordo? Lá na nossa primeira aula, quando a gente falou de validação de requisitos. Então, a gente pode ter a perspectiva do conteúdo. Pelo ponto de vista do conteúdo, a gente faz uma validação do requisito, verificando se o conteúdo daquele requisito tem falhas, se o conteúdo está incompleto, tudo aquilo que a gente já mencionou, se está escrito de maneira confusa, se tem ambiguidades. Então, tudo isso aí, no que tange ao conteúdo, a gente pode olhar por essa perspectiva,
na tentativa de achar falhas, de achar problemas aí com relação ao conteúdo. A gente pode ter também a perspectiva da documentação, né, onde a gente vai fazer a validação do requisito, verificando se o formato, né, que está definido ali para se documentar um requisito está sendo cumprido, se a estrutura, as regras de documentação estão sendo obedecidas, se as diretrizes ali definidas, né, pela corporação estão sendo atendidas, para que haja essa padronização, um bom entendimento dos requisitos. Então a gente pode, né, através de um olhar da documentação, identificar problemas aí no modelo do requisito, está faltando atributo e tudo isso, né, que tem relação à documentação. E a gente tem também a perspectiva do acordo, né? Olhando pelo ponto de vista do acordo, a gente pode validar um requisito considerando se os stakeholders eles estão em conformidade com o requisito, se o requisito está atendendo aquilo que o stakeholder pediu, né? Se não está acontecendo o caso de o stakeholder ter pedido uma coisa e o requisito está dizendo outra, um pouco diferente ou com alguma diferença com relação ao que foi pedido, né? Que não há nenhum conflito entre stakeholders. Se aquele requisito está provocando algum conflito, né, provavelmente tem alguma coisa aí que está deixando de ser atendido, então você já detecta uma possível falha, algo que vai ter que ser alterado aí depois que chegar, né, que houver um consenso entre os stakeholders. Então, assim, através do ponto de vista do acordo, né, se a coisa está em acordo, se não está, se tem algum conflito, ou se o stakeholder, né, acha que o requisito não representa fielmente a necessidade dele. Então, isso tudo vai permitir que nós encontremos falhas, né, no requisito. Então, a gente pode validar olhando aí também da perspectiva do acordo. E assim, gente, outras perspectivas podem surgir. Tá? Então, essa leitura baseada em perspectiva ela é bem ampla, bem abrangente. Tá? Tem que usar todas? Não. Né? Você vai usar as que forem realmente necessárias, as que forem convenientes, né? Para que você detecte aí erros. Não faz sentido você usar todas as perspectivas possíveis e imagináveis, porque muitas delas podem não agregar, né, tanto valor, se podem não trazer aí a identificação de problemas, podem não identificar tantos problemas, ou só identificar problemas que você já identificou através de outra técnica. Então, assim, nesse caso não vale a pena, né, você despender recurso, tempo, dinheiro, para poder ficar olhando aí todas as perspectivas. Né? Então, é importante que nós tenhamos aí, tenhamos aí, né, esse discernimento. Tá? Então, as perspectivas, né, elas são aí uma infinidade. Né? Pode ter perspectiva do engenheiro civil, perspectiva de algum legislador, enfim. Tudo depende do caso. O primeiro passo, né, na hora de fazer a validação é definir quais as perspectivas. Quando a gente está usando essa técnica, a gente precisa definir quais as perspectivas que nós vamos trabalhar e quais os requisitos que serão validados. Tá? Então, esses requisitos aqui vão ser validados segundo essas perspectivas do testador, do desenvolvedor e do arquiteto. Já esses outros aqui a gente vai validar com a perspectiva da documentação e do acordo. Então, assim, a gente precisa definir, né, essas duas coisas, quais serão os requisitos e quais as perspectivas que vão ser usadas para validar aquele requisito. Tá? E aí depois que a gente define isso, a gente atribui a cada auditor, a cada inspetor, a perspectiva compatível com ele, ou seja, vai ter que ter um inspetor, no caso, por exemplo, eu quero a perspectiva do desenvolvedor, do testador e do arquiteto de software. Então, vou ter que ter um profissional que é um testador, vou ter que ter um profissional que é um desenvolvedor e o outro que é um arquiteto.
Tá? Não faz sentido ser de outra maneira. E aí cada um vai ter o seu papel. Na perspectiva de testador, vai ficar com o testador, desenvolvedor com o desenvolvedor, e assim por diante. Então, cada um deles vai ter o seu papel, e aí, né, deve ser passadas, né, a cada grupo de auditores, né, daquela perspectiva, uma série de instruções aí, para que eles façam a validação do requisito. Tá? Então, eu tenho aí 3 testadores, então é um grupo de uma perspectiva. Tenho 5 desenvolvedores, então é um outro grupo de inspetores de outra perspectiva. Então, eu tenho que chegar para cada um deles e dar orientações, né, o que eles vão ter que fazer e tal, para que eles façam, então, a validação corretamente, né, e gerem no final aí os documentos, os registros que eu estou esperando, né, receber. E a gente deve falar também, né, o que eles vão considerar no requisito, o que eles têm que levar em consideração, o que eles têm que avaliar, o que eles têm que ter atenção. Então a gente tem que dar esse toque, porque às vezes o profissional ele não está acostumado a fazer esse tipo de coisa. Então você precisa, né, explicar bem o que ele tem que fazer, né, os pontos que ele tem que atentar, porque às vezes o cara é um testador, passou a vida inteira testando software, um desenvolvedor desenvolvendo, nunca validou um requisito. Então, assim, nesses casos, né, tem essa questão aí da instrução, da orientação, para que tudo saia da forma planejada. Não é só pegar, jogar, valida aí. Né, não rola. Você precisa dessa parte de instruir aí o profissional que tem, né, aquela perspectiva, ou o grupo de profissionais que está naquela perspectiva. Tá? E aí, durante, né, essa sessão aí de inspeção, há o acompanhamento, né, pode ser o acompanhamento de um moderador, do próprio engenheiro de requisitos, enfim. E aí os resultados eles vão sendo colhidos, né, conforme os profissionais aí vão identificando falhas, né, ou os pontos de vista vão aí permitindo a identificação de falhas. Isso tudo vai sendo colhido, agrupado para ser analisado e depois documentado, né? Porque a gente pode encontrar o mesmo erro em 2 perspectivas diferentes, né? E aí, na hora de analisar, a gente pode documentar de uma vez só, porque a falha é a mesma. Então, é importante, né, que durante a sessão os erros vão aparecendo, eles vão sendo registrados, né, vão sendo coletados, depois eles vão ser analisados, agrupados e, finalmente, depois dessa análise, eles são aí documentados. E aí a gente finda o nosso processo de validação através da leitura baseada em perspectiva. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí todas as técnicas que a gente apresentou na aula de hoje. Revisem essas técnicas, revisem os detalhes. É muito importante que vocês conheçam as técnicas, né, que vocês tenham em mente quais as técnicas que vocês têm à disposição para usar no trabalho de vocês, né, porque para que vocês não se sintam perdidos. Eu tenho que fazer a validação. E aí, como que eu vou fazer? Então você tem que ter minimamente a ideia do que cada técnica é, do que ela faz, para que você possa então, né, lançar mão dela para você cumprir a sua tarefa. E nas próximas aulas a gente vai continuar falando aí das técnicas, né? A gente não falou de todas nessa aula. Na próxima a gente vai falar aí das próximas técnicas de validação que a gente vai estudar. Um grande abraço a todos e até a próxima.